Bom, então pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês como a gente pode organizar melhor então nosso back-end, né, nossa API aqui, de uma forma um pouco mais legível, né? Então a gente utiliza as blueprints para fazer isso, né? A blueprint é um próprio objeto ali do Flask, né, do pacote Flask. E o que é basicamente a blueprint? A blueprint, então a gente cria rotas através dessa classe e depois a gente simplesmente pode registrar ela aqui no nosso app principal. Então, por exemplo, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu até parar de rodar aqui o servidor. A gente tem nosso pacote main aqui principal, que vai rodar o app, e a gente quer separar, por exemplo, com mais de algum tipo de rota. Então, aqui a gente vai criar routes.py, e a gente pode criar, por exemplo, um out.py, né, que é quando o usuário for logar. Então, basicamente o que a gente vai precisar é, aqui a gente vai importar a blueprint, que a gente vai importar nos dois. E a gente precisa então criar essa blueprint, né? Então eu vou chamar ela de routes mesmo. Então blueprint. Aqui na blueprint então eu preciso enviar o nome que ela vai ser. Então eu vou chamar de routes. E aqui eu preciso enviar o import name, que se não me engano é aqui no o valor, né? O valor não, desculpa, o atributo, né? Já criado aqui do arquivo, né? Então através disso a gente já consegue começar a criar as rotas. Então é bem simples, né? Da mesma forma que a gente tinha o decorador do app lá, nossa classe principal do Flask, a blueprint vai trazer a mesma coisa. Então aqui a gente tem o route, e clicando aqui, vendo os métodos, a gente vê que a gente já tem grande parte, né? Bem igual ao nosso aplicativo ali, né? Então a gente tem a route aqui, né? Ou a gente tem direto também o get, enfim. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as rotas que a gente já tem salvo aqui. Então aqui eu já, deixar um Ctrl X e jogar aqui direto, né? Ao invés de ser app, então, aqui nos dois, eu vou chamar de routes. Então aqui a gente tem que importar também, né? O que a gente não tem, então é request, o abort, make response. O que mais então a gente precisa? O render template. Aqui a gente tem também então essa lista aqui, né? Deixar bem limpo então o nosso init aqui, né, para realmente ser só a importação do nosso aplicativo. Deixa eu salvar aqui então. Aqui a gente tem o session também. E é isso. Então o que a gente precisa fazer? Aqui no nosso então aplicativo, por se tratar de um pacote, a gente pode fazer então as importações, né, de modo bem fácil. Então a gente pega aqui e from routes import routes. Então a gente já tem, né, a parte das rotas aqui, a nossa blueprint, né, que está sendo decorada pelas funções. Então o que a gente faz aqui? A gente simplesmente vem no nosso app e a gente tem um método chamado register blueprint. E a gente simplesmente só vai enviar a blueprint routes. Então vamos rerodar aqui, vamos testar. Então a gente consegue chamar aqui. A gente já tem um método name, né? No caso aqui então tá dando certo, né? Eu tinha criado a lógica, né, do 404 not found. Vamos só conferir. Do get name, vamos ver. Vamos deixar um 404. Vamos ver o que está acontecendo. Aí, 404, Gabriel not found, né? O nome not found ali. Então dá pra ver que tá dando certo, né? Ele continua lendo as rotas aqui com os métodos, ele continua decorando e ele tá simplesmente registrando isso aqui na nossa blueprint, né? Eu posso então também dar uma customização a mais, né? Eu posso realmente modificar a rota que eu quero aqui. Então, para isso eu preciso botar o parâmetro, deixa eu lembrar aqui como é que é. Eu tenho que ver aqui em routes. Acho que aqui em routes mesmo. Eu posso chamar aqui, ó, URL prefix. Então é sempre bom a gente ler a documentação, né, que ela já está setada aqui, mas a URL prefix então a gente pode simplesmente aumentar o caminho, né, da nossa blueprint. Então, por exemplo, aqui eu tenho routes, eu posso simplesmente fazer aqui em routes. Então aqui eu vou rodar de novo. Aí. E aqui eu vou chamar o name. E dá pra ver que então não tem, né, essa rota basicamente, porque eu aumentei ela
com a parte da blueprint, então ela, todos os caminhos que tem dela vai ter o routes no início, né? Então aqui no name eu tenho teste e o name eu vou ter routes. Então vamos vir aqui. E agora tá dando certo, né? Eu vou chamar o teste aqui. Opa. Vou chamar o teste aqui, por mais que não vai dar certo. Deu pra ver que ele tá chamando HTML, ó. Deu um 200 também, tá dando tudo certo, mas por se tratar desse software aqui ele não vai conseguir certinho ali. Mas dá pra ver que tá dando certo, né? Sempre no roads aqui no início. Então essa parte da blueprints é bem simples, a gente só precisa sempre registrar elas. E é bom a gente manter isso pra gente estar sempre conseguindo organizar melhor, né, nosso aplicativo. Então, por exemplo, aqui eu vou ter uma parte de autenticação que ela vai manter o mesmo padrão, né? Então a gente vai ter o out, né, que vai ser o nome, vai ser registrado. A gente vai ter então o lugar aqui, o arquivo, e a gente pode ter um URL prefix, tá? Um URL prefix que vai se chamar out. Então aqui qualquer coisa, né? Vamos chamar de get. Valor. Opa. Então aqui eu vou chamar de login. Exemplo. Def login. Return logged. Um exemplo só. E aqui a gente vai precisar sempre fazer a mesma coisa. Então a gente vai importar as rotas, né? Aqui eu vou precisar importar então o out. Aqui eu importo o out. E aqui eu preciso registrar então esse out também, né? Aqui eu tenho um out, vamos testar. Vamos ver se está rodando. Não está rodando. Vamos vir aqui e vamos testar. Aqui, né? Vou chamar de login só. Ele must start with leading slash. Eu acho que eu errei alguma coisa por aqui. Acho que aqui, ó. Aí. Não existe então esse caminho, né? Mas agora se a gente botar o prefixo, né, antes das rotas, logged. Então deu pra ver que tá dando tudo certo. As blueprints então é uma forma bem fácil de organizar e a gente sempre tenta manter esse padrão, né? Então ali agora o último tutorial, né? O nosso próximo vai ser sobre o objeto cores, que é basicamente quando a gente precisa fazer então requisições no nosso front-end, ao invés de estar usando apenas o back-end aqui, e a gente precisa então ter essa política do cores, né? Eu falo mais então no próximo.